A graça e a paz a todos os irmãos que sempre está aí estudando conosco aqui no Estudo Bíblico Pérolas. Somos do Ministério Onde Estiver e sempre estamos ministrando essa palavra ao coração dos irmãos para que haja realmente um crescimento espiritual a cada dia. Hoje nós queremos falar sobre o poder do reino. Muitos crentes não sabem o que é um reino, porque Jesus sempre falou no Novo Testamento, em Mateus principalmente, o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante a isso e aquilo. Quando Jesus expulsava um demônio, ele dizia, o reino dos céus é chegado. Quando ele curava o enfermo, ele dizia, o reino dos céus é chegado a vós. Quando ele libertava, salvava, ele dizia, é chegado a vós o reino dos céus. O reino dos céus nada mais é do que uma nação, do que um lugar onde tem um rei, onde tem os seus cidadãos, onde tem a sua cultura, onde tem a sua linguagem, onde tem o seu exército. Isto é um reino. Muitos cristãos confundem o reino dos céus com uma religião e muitas vezes não têm compreendido com clareza o que seria o reino dos céus. Essa é a razão porque existem muitas religiões, muitas denominações, porque não têm compreendido o que era o reino. A cada dia os cristãos estão se dividindo mais e mais, e Satanás está atacando mais e mais a igreja por meio de doutrinas, de filosofias humanas, de doutrinas humanas, de loucuras, que aparecem no YouTube, de todos os tipos. Porque Satanás sabe que se você não compreender o que é o reino dos céus, você jamais manifestará esse reino na terra. Jesus, quando falou a respeito da oração, a primeira vez que foi ensinar os discípulos a orar, ele disse aos discípulos, diga, quando vocês forem orar, Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino. A primeira coisa que Jesus nos declara é que viesse o reino dos céus sobre nós. Então Jesus disse que o semeador saiu a semear, um caiu à beira do caminho, outro entre as pedras, outro entre os espinhos. E por último, está aqui, nós vamos ler agora em Mateus 13, versículo 23, que diz assim, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Olha, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve. Então nós vemos aqui que a própria semente, ela se torna a própria pessoa. Jesus disse que o Senhor, ele plantou o trigo na terra e este trigo seriam os filhos do reino. Quer dizer, assim como os filhos do reino se tornam a própria semente que Jesus plantou, assim também o joio são os filhos do maligno. Então aqui nós vemos algo muito importante. Essa semente são aqueles que creem. Essa pessoa se torna essa própria semente. Se eu dizer para você agora, eu te mostrar uma semente de uma árvore, e eu perguntar para você o que eu tenho na minha mão, mostrando uma semente. Aquele que não consegue ver conforme a palavra de Deus, ele dirá, você tem uma semente. Ele não está mentindo, é um fato, mas não é uma verdade. Então eu pergunto à segunda pessoa o que eu tenho na minha mão, e ela dirá, você tem uma árvore. É um fato, mas ainda não é a verdade. Então eu pergunto para a terceira pessoa, aquela da qual recebe a revelação de Deus e pode compreender o que era o reino dos céus e aquilo que está dentro de nós. Então eu pergunto o que eu tenho na minha mão, ela dirá, você tem uma floresta. Em Gênesis 1, nós vamos ler agora, Gênesis 1, quando o Senhor estava criando a terra, lá diz o seguinte, e a terra, olha lá, capítulo 1, versículo 12, e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela,
conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Cuja semente está onde? Nela. Então, uma árvore, ela não para em uma árvore. Ela não deixa de frutificar quando ela se torna árvore. Mas a semente ainda está nela. Então a semente produz outra árvore, a semente vai produzindo outra árvore, a árvore produz outra semente, várias sementes, e vai produzindo várias árvores até se tornar uma grande floresta. Então, dentro da semente, Deus colocou o potencial para aquilo que ela deve ser. Assim também, os filhos do reino, como a semente de Deus, eles têm dentro deles o potencial, o poder para ser aquilo que Deus deseja que eles sejam. Então o Senhor disse, não se preocupe com o joio, né? Porque a minha semente ela vai crescer, ela vai frutificar. E ela dará fruto, 100, 60, 30 por 1. Aquele que compreender essa palavra, ele vai ter dentro dele o potencial para frutificar, além daquilo que as pessoas estão vendo que ele é. Então as pessoas não sabem quem você é, as pessoas não sabem quem somos nós. Muitas vezes nem você sabe quem você é. Você acha que Paulo de Tarso sabia quem ele era? Para ele era um simples perseguidor da igreja. Mas o Senhor salva Paulo e diz, você não sabe quem você é. Então Paulo se torna um grande homem, a qual ele pregou o evangelho aos gentios, se tornou apóstolo, saiu pregando o evangelho, e hoje nós estamos aqui há 2000 anos depois. Estamos aqui, salvos em Cristo Jesus, né, crendo em Cristo Jesus por causa deste homem que compreendeu o poder que estava na semente, o poder que estava dentro dele. Então a igreja em Éfeso, ela não sabia que poder era esse que estava dentro dela. Nós vamos ler agora, lá na igreja em Éfeso, no livro de Éfeso, abra lá, né, nós vamos agora mostrar para você o que Paulo fala para estes irmãos, né? Ele fala algo muito interessante. Então ele vem dizendo que o Senhor redimiu os irmãos, derramou a graça sobre ele, descobriu o ministério da sua vontade. E aí ele diz o seguinte, que quando você crê nele, você é selado com o Espírito Santo, né, da promessa. E aí ele diz, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações. Veja só como Paulo orava. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais, veja bem, qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Que riqueza da glória que está nos santos. Paulo aqui está falando que os irmãos tinham que compreender o que Jesus fez com eles, que Jesus colocou dentro deles a riqueza da glória, o poder para o cumprimento do seu propósito. Por isso que o capítulo todo fala do propósito de Deus. Aí ele diz assim, ó, e qual a sobreexcelência e grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita aos céus, acima de todo principado e potestade, domínio, poder, qualquer nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Olha só, Paulo ora aqui, pedindo para Deus dar um espírito de revelação para os irmãos compreender qual era o poder que estava nele. Então muitas vezes você olha para uma semente e pensa que ali só tem uma semente.
Muitas vezes você olha para si mesmo e pensa que você não tem nada. Muitos cristãos, eles pecam quando eles dizem: eu não sou nada diante de Deus, eu sou um pecador. E eles imaginam desta forma e se comportam como um pecador até morrer. Se comporta como um caído até morrer. Como se Jesus não houvesse libertado ele, como se Jesus não tivesse dado a ele o Espírito Santo da promessa. Mas Paulo disse: olha, vocês têm que compreender que vocês são a semente do reino. E que essa semente do reino, ela tem todo o potencial dentro dela para se tornar aquilo que Deus deseja. Então nós temos o poder de Deus dentro de nós. A glória de Deus está dentro de nós. O Espírito da promessa está dentro de nós. Então nós temos todo o poder, não por nossa capacidade, mas porque Ele está em nós. Então nós não somos capazes por nós mesmos, mas somos capazes por meio da glória que está em nós. A Bíblia diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós recebemos o poder de se tornar filhos de Deus quando cremos. Então em nós começa a habitar todo o potencial para o cumprimento do propósito de Deus. Então hoje se levanta, porque há um potencial dentro de cada um de nós. Se levanta e faça aquilo que Deus deseja que você faça. E compreenda por que você nasceu e por que você está nessa terra. Não pense que você veio à terra para trabalhar e se aposentar e morrer. Como diz um certo irmão, o lugar mais rico do mundo inteiro não é as ilhas de Bahamas, não é as riquezas dos Estados Unidos, não é no Caribe, não é em Dubai. O maior lugar, e o lugar mais rico do mundo, ele está perto da sua casa, que é o cemitério. Lá estão pessoas que morreram sem cumprir o propósito de Deus. Lá estão pessoas que poderiam fazer grandes coisas, mas não compreendeu o que estava dentro dele. Viveu a vida toda como uma semente e morreu como uma semente. Não regou aquela semente, não trabalhou naquela semente para que ela se tornasse uma grande floresta. Então ele morreu e foi para o cemitério com todo o potencial que estava nele. Que nós não venhamos morrer sem cumprir o propósito de Deus, sem colocar para fora o poder da semente do reino que está em nós. Que nós possamos verdadeiramente morrer vazios e não velhos. Vazios porque iremos cumprir o propósito de Deus. Não está tarde. Jesus em 3 anos fez grandes coisas. Então você pode fazer. Você pode fazer tudo aquilo que Deus te deu para fazer. Ele nos deu talento. Ele nos deu um tesouro. Ele colocou dentro de nós o seu espírito. Colocou dentro de nós a sua semente. A glória de Deus está em nós. Então ore a Deus: Pai, glorifica o teu Filho em mim. Graça e paz.